Boa tarde, tudo bem? Não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas eu tô aqui para compartilhar com você algo muito interessante. Espero que você se encontre bem, se encontre em paz, e eu desejo que você consiga entender o que eu quero passar para você. Faz mais de um mês que eu tenho refletido, já assisti aquele filme umas 3 vezes, estou reassistindo novamente, com um olhar mais analítico, de análise, para que eu possa aprender. E eu vim trazer para você uma reflexão. Na minha percepção, eu acredito que no filme Os Croods existem três personagens principais, que é a Ip, o pai dela e o Guy. Mas nesse momento eu quero destacar o relacionamento da Ip com o pai dela. Eles dois não tinham um relacionamento saudável. Eles viviam em conflito. E qual era a barreira desse conflito? E eu percebi três barreiras nessa relação conflituosa. E quais eram essas três barreiras? A crença limitante, a pedra e as histórias. Esses três elementos foi uma barreira na relação de pai e filha. E a primeira barreira, a pedra. O que que era a pedra? Primeiramente, quero destacar que eles viviam dentro de uma caverna e eles viviam ali dia e noite, dentro daquele lugar escuro. E o momento que eles saíam era ali de 3 em 3 dias. No início do filme tem essa fala, que é de 3 em 3 dias que eles saem da caverna. E eles saem apenas por um motivo, para comer. E até para eles comerem era uma guerra. Eles tinham que lutar por um alimento para dividir entre todos os membros da família. E às vezes o pai de Ip nem conseguia se alimentar. Ele era sempre o último. Mas o que era a pedra? A pedra, como o pai de Ip diz ali em uma das cenas do filme, ele dizia: a pedra que fica na porta da caverna, ela é pesada para lembrar vocês de se manterem dentro da caverna, porque lá fora é perigoso. Então, o pai de Ip coloca essa pedra pesada para manter a sua família dentro da caverna, impedindo eles conhecerem o novo. A segunda coisa eram as histórias que o pai de Ip contava para a família. Ele sempre vinha com histórias de medo e ele sempre destacava: sempre tenham medo. Essa frase, ela é muito falada por ele durante as cenas. Ip não aceitava essas falas que o pai trazia. O pai sempre dizia que o novo era ruim, que sair da caverna era ruim. Ele contava histórias de medo, que não era, ele sempre dizia que o divertido não era legal, que se manter na caverna era sempre o ideal, era sempre importante. Então, ele nunca vinha com algo diferente, pelo contrário, ele dizia que o diferente era perigoso. Então, esse foi um dos elementos que atrapalhava a relação dele com a Ip. E o terceiro elemento, a crença limitante. Todas essas ações que o pai de Ip tinha era baseada nas crenças que o pai dela construiu ao longo dos anos, porque eles tinham 4 vizinhos, eram 4 famílias que morreram. E ele viu as situações das famílias que saíram da caverna, e aí na cabeça dele ele assimilou: todas as famílias morreram e só sobreviveu, e apenas a família deles permaneceram ali, sobreviveram. Então aí depois que ele viu todas essas situações acontecerem, ele começou a criar essa crença dentro da mente dele, dentro do coração dele: não saiam da caverna porque vocês vão morrer. Não saiam da caverna porque é perigoso.
nunca saiam da caverna. Então, ele começou a construir uma regra. E eles viviam dentro dessa regra que o pai construiu. E qual era a regra? Se manter dentro da caverna, no escuro. E, o, e a Ipe não gostava de ficar dentro da caverna. Ela sempre queria ficar lá fora, nas montanhas. Ela sempre olhava o sol. E ela sempre, pelas formas, o olhar da Ipe, durante as cenas, você vê que o olhar dela sempre era como se ela entendia que existia o amanhã. Talvez ela não entendia, mas ela acreditava que existia algo além daquilo que eles estavam vivendo. Então, o fato da Ipe pensar de, o fato da Ipe acreditar que existia algo além daquilo que eles estavam vivendo e o pai dela pensar totalmente o contrário, começou a gerar neles essa esse conflito. Então, o ambiente construído foi um ambiente limitante, foi um ambiente de escassez, com base na crença que o pai de Ipe foi construindo ao longo do tempo. No entanto, e inclusive, durante as cenas, você vai perceber, até pelo físico de Ipe, que o pai dela criou ela de uma forma apenas para sobrevivência e não por algo maior e não por um propósito além, mas sim apenas para sobreviver. Para que eles saíam da caverna? Era apenas para buscar comida. Então era para isso que o pai dela estava criando ela. Ele dizia que eles eram trogloditas, né? Homens das cavernas. Então foi assim que o pai de Ipe começou a criá-la. Mas Ipe sempre tinha em mente que existia algo diferente. Então, esses elementos que eu comecei a ter percepção me trouxe muita reflexão. No próximo vídeo, eu vou trazer a segunda parte do filme, que é quando a caverna é destruída e eles são meio que empurrados a viver algo novo. E ali começa, para mim, aquela é a segunda parte do filme, onde começa uma nova história. Após ela conhecer o menino Guy. E aí eu vou trazer a minha percepção sobre essa relação que eles tiveram de uma nova história, que ainda tem muitos conflitos ali. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre esses elementos e trazer para a sua realidade, porque às vezes a gente está com pessoas, às vezes não está ali batendo as ideias, o pensamento, e é interessante você tomar consciência de quais dos elementos que está atrapalhando e você resolver isso, né? É você não estar mais naquele ambiente. Quais são as ações que você precisa ter para resolver essa relação? Entenda a estação que você está. Então, eu quero deixar essa percepção, essa reflexão, porque para mim, particularmente, fez muito sentido. A gente se vê na segunda parte desse filme.